Segundo dados da ONU, a temperatura no planeta pode subir pelo menos 2 graus nas próximas décadas. Tudo por causa do aquecimento global, motivado pela alta emissão de gases que causam o efeito estufa. Mas será que estamos preparados para enfrentar esse aquecimento? E o que pode ser feito para mudar essa situação? Olá! Hoje nós vamos tratar de meio ambiente no Conexões. Vamos falar de aquecimento global, aumento da temperatura e também sobre outras questões relacionadas. E as nossas convidadas para falar sobre isso são Elizabeth Ferreira, que é chefe do Instituto Nacional de Meteorologia, Goiás e Tocantins. Olá, Elizabeth, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Estamos aqui para falar mais uma vez aí do clima, né? E também vamos conversar com a professora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Gislaine Cristina Luiz. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Bom, para começar, acho que todo mundo notou que esse ano as temperaturas foram mais elevadas, recordes de temperatura, principalmente aqui em Goiás, na região centro-oeste. Isso já era comum desde o ano passado, que as temperaturas também estavam um pouco mais elevadas. Professora, o que tem causado esse aumento da temperatura e isso deve ser uma constante também nos próximos anos? Olha, o aumento da temperatura em Goiânia, estudos têm demonstrado que gradativamente está havendo esse aumento. O fato desse ano ter tido um recorde aí de altas temperaturas, nós vamos conversar depois com a Elizabeth, ela vai estar colocando sobre os efeitos, né, que extrapolam o nosso território, né, que extrapolam Goiânia, que está em altitudes mais elevadas. Mas a gente pode ir já colocando que o fato da estrutura urbana de Goiânia, ela se deu, né, a cidade de Goiânia cresceu sem levar em consideração o tipo climático da região. Nós temos sazonalmente 2 períodos muito bem definidos e um desses períodos é marcado por elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Então, a forma como a cidade vem se assentando, né, o desmatamento associado com a impermeabilização, o crescimento verticalizado da cidade, o aumento gradativo aí de circulação de veículos automotores, tudo isso, né, é um input para que a atmosfera absorva e devolva isso para a baixa superfície na forma de temperaturas mais elevadas. Então, é natural que à medida que a cidade vá crescendo, vá se desenvolvendo, mas que ela não leve em consideração as questões climáticas da região, então, naturalmente, nós vamos ter esse embate, né? Em determinados períodos, as temperaturas chegando a níveis bastante elevados. Oi, Elizabeth, isso também tem relação com um fenômeno que é mundial, não só aqui de Goiânia ou do Centro-Oeste ou até mesmo do Brasil. Exato. Então, o que a gente vem observando através dos dados do IMET, que ele está registrando já desde 1937 aqui na cidade de Goiânia, essas condições ela vem mudando muito a partir da década de 90 para cá. Então, se a gente vai acompanhando esses dados, a gente observa aí tudo o que a professora Gislaine colocou, né, em relação ao crescimento da cidade, né, e também não só Goiânia, mas também o município, né, os municípios também foram crescendo, Goiás foi expandindo na agricultura, né, o agronegócio é o forte aqui em Goiás. Então, a gente observa essa elevação a partir da década de 90. E quando agora o fenômeno El Niño atuando, então, antes não era quente, agora está. Por que essa diferença agora? Em 93 e 94 teve El Niño, 97 e 98 teve El Niño, por que agora tão mais elevado, né? Então agora a gente está vivendo essas modificações que foram citadas e mais a atuação de um fenômeno que já é comum, né? Que já tem uma recorrência, e aí ele faz com que haja mais eventos severos, né, que não é só aqui em Goiás, que não é só aqui no Brasil, mas que ele muda o clima global. Então, essas condições do El Niño atuando, que é o aquecimento das águas do Pacífico, e esse aquecimento, ele muda a modificação da circulação dos ventos e ele faz com que tenha mais
mais chuva na região sul do Brasil, como a gente está observando, as condições de chuvas intensas ali para aquela região, assim como também a região mais seca no Nordeste, ou seja, mais seca, aquela região que já é seca, ela fica mais intensificada, e a região ali do Amazonas também mais seco. Então, essas condições que configuram, né, na atuação do El Niño, e mais já essas modificações, fez com que essas temperaturas esse ano fosse recorde de todos os registros que nós tivemos, e não só aqui em Goiás, mas também em outras localidades, outras regiões, a região sudeste, a região mais ao norte. E aqui em Goiânia, a gente viu essa modificação, e também nas regiões, ou seja, todas as nossas estações no estado tiveram recorde de temperatura, né? Então, a gente observa que isso aí não temos um retorno, né? Retorno em termos de, será que vai melhorar? A gente precisa, sim, observar, né? E também fazer algo para que haja essa mudança. Mas desde dezembro do ano passado, já foi anunciado o fenômeno El Niño, que o El Niño estava se intensificando, que poderia ter o El Niño, né? Como que ficariam as condições. Então, já existia um prognóstico da atuação desse El Niño. Professora, isso deve persistir também em 2016 ou ainda por mais tempo? Pelo menos até março de 2016, né, Elizabeth? Está bem claro que o fenômeno irá atuar, né? Ele estará atuando. Agora, uma questão muito interessante, complementando um pouco o que a Elizabeth está colocando, é que não só as temperaturas elevadas têm se elevado, mas as mínimas também têm se elevado bastante. E daí eu tenho o hábito de dizer aos meus alunos, Elizabeth, que aquele frescor que nós sentíamos na cidade, no anoitecer, na madrugada, nessas épocas de elevadas temperaturas, ele não existe mais. São temperaturas elevadas o dia, a noite e a madrugada, né? Então, as temperaturas mínimas, elas têm se elevado, talvez até em maiores valores do que a própria temperatura máxima. E isso agrava mais ainda as altas temperaturas, porque nós não temos um momento de refresco, né? Um momento de frescor na cidade de Goiânia. Bom, a gente vai para um intervalo agora e volta no próximo bloco e continua essa discussão a respeito de meio ambiente, também de preservação ambiental e outras questões para a gente saber como é que está o nosso futuro aqui no planeta. Não saia daí. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre meio ambiente. E as nossas convidadas para falar sobre o assunto são Elizabeth Ferreira, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, e também Gislaine Cristina Luiz, que é professora do IESA UFG. Bom, Elizabeth, a gente tem visto nas últimas semanas a questão da discussão das metas dos países em relação à diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, a ONU gerenciando esse processo, criticando também. Como é que você avalia as metas brasileiras, que são principalmente de redução, né, do desmatamento zero na Amazônia, e em relação ao Centro-Oeste, ao estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, em que parece que não há tanta preocupação com o Cerrado, o Pantanal, quanto há com a Amazônia. Isso pode ser danoso para o nosso clima também? Sim, eu vejo sim como uma preocupação, né? Porque a gente observa aqui para a nossa região e o que precisaria melhorar em termos de políticas públicas, né? Chamar a população, trabalhar junto da população, né? Porque a gente tem a cultura do desmatamento, né? Tem a cultura do asfaltar tudo, né? Os seus quintais, normalmente, os quintais das pessoas não têm uma grama, né? Não tem nada. Então, ali coloca todo o cimento, e cimenta tudo, não tem quase árvores, né? Então, isso sim traz uma modificação. Eu acho que trabalhar junto da população com políticas públicas mais adequadas, né? Que a gente ainda não vê isso aqui como um foco, né? Como algo para realmente considerar e chamar a população, a sociedade para esse fato, né? O fato de que, se a gente continuar do jeito que está,
há uma tendência de piorar em termos de temperatura, em termos de chuva, umidade relativa nem se fala, né? Porque a umidade relativa está chegando a 10%, 8% já chegou, então a tendência é de piorar. O que a gente quer para o futuro, né? Então, como que a gente quer a nossa cidade? Então, todas essas questões, elas devem ser trazidas para a sociedade, para a população. E Goiânia hoje, por exemplo, vive a questão da saúde, né, em primeiro lugar em relação à dengue, né? E em termos de transporte, nem se fala. Porque aí poderia também trabalhar essa questão do transporte, o transporte coletivo mais adequado, que pudesse ser deixado seus carros em casa e usar com qualidade o transporte público. Então, são vários itens que precisam ser melhorados para que a gente tenha um retorno também em relação à questão do meio ambiente, né? Para ele responder, né, com qualidade também. A questão do desmatamento, a questão também da estrutura da cidade, como ela está crescendo, como a gente colocou aqui. E então essas questões elas precisam ser debatidas e precisam ser colocadas para a gente saber o cenário que a gente quer para o futuro, porque realmente o cenário que a gente tem hoje, com os modelos que a gente tem e colocando os dados, se a tendência é continuar do jeito que está, ou tendência piorando um pouco mais ainda, né, em relação à temperatura, o cenário realmente é catastrófico. Então, é preciso atenção para isso, porque a tendência nossa em relação à cidade hoje, por exemplo, 10 milímetros, que se chovesse antes, na década de 90, por exemplo, não ia ter um alagamento, mas hoje tem um alagamento. Ali na T9, se chover 10 milímetros, já alaga ali aquele córrego, né? Então, é preciso sim, um foco nessas questões, porque a tendência é piorar e não melhorar, né? Professora, a senhora concorda? Como é que a senhora avalia também as políticas públicas e essas metas aí para o futuro para tentar reduzir o efeito estufa? Não tem como discordar da Elizabeth, né? É isso mesmo que ela colocou, e eu pontuo o seguinte, que a partir do momento que nós estamos preocupados com a questão de mudança global, nós tiramos o foco do nosso local e a nossa responsabilidade do nosso local, né? Então, a responsabilidade, ela é de todos. Não tem como nenhuma gestão pública, né, vir descendo leis se a população ela não se organiza para auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, eu só vou ter leis para poder atender essa população e a qualidade do ambiente, e aí falando-se em clima, a partir do momento que a população começar a reivindicar. Eu vejo com uma falta de compromisso muito grande dos nossos gestores, né? Tá em pauta a questão do aquecimento. Isso daí é fato, todos nós sentimos, ano a ano, as temperaturas mais elevadas e a umidade do ar cada vez mais baixa. Os nossos estudos apontam isso, uma queda na umidade relativa do ar de forma substancial. E nós temos que parar para poder ver de que forma que essa atmosfera está respondendo a tudo que nós estamos fazendo aqui nessa superfície. A gente tem o hábito de dizer, é mudança global. Sim, é mudança, está caminhando para uma mudança que a gente não sabe para onde está indo, mas nós estamos tendo os eventos extremos que ano a ano vem contribuindo para diminuir mais ainda a nossa qualidade de vida. E aí são as temperaturas elevadas, sim, com temperaturas chegando a 40 graus, com sensação térmica chegando a 45, né, Elizabeth? Umidade relativa do ar chegando a 8%. Então, isso são índices que para o corpo humano exige, né, um funcionamento adequado para a gente poder gerir as nossas atividades. Isso é praticamente subhumano. Você tem aí uma alteração de temperatura que ultrapassa 20 graus durante o dia, né? Então, a gestão pública ela deve ter, sim, um cuidado especial para se trabalhar com as questões de desmatamento do cerrado. O cerrado não é um ambiente para ser desmatado enquanto se conserva a Amazônia. Ele é tão importante quanto o sistema da Amazônia.
né? Ele exerce uma função importante no balanço de energia e resguardando as nossas questões climáticas de temperatura e umidade, né? A Elizabeth colocou muito bem quanto à questão do desmatamento e o que isso influencia na variação da umidade nossa do cerrado. Isso é preocupante, gente. Níveis inferiores ao que a Organização Mundial de Meteorologia prevê como sendo níveis aceitos para regiões desérticas. Então, nós estamos caminhando, sim, para como os modelos indicam, para que as temperaturas alcancem níveis cada vez mais elevados, e se a gente não tiver uma política pública com respeito à qualidade do ambiente e da população, nós não vamos conseguir reverter esse processo. Bom, apesar desse prognóstico aí difícil, né, pesado, negativo, a gente ainda espera que no próximo bloco a gente tenha notícias um pouquinho melhores com o final desse debate a respeito de meio ambiente. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Voltamos com Conexões de hoje, que está tratando de um tema muito importante para o nosso presente, que estamos sentindo aí o calor aqui no Centro-Oeste, ou as chuvas no Sul, e também para o nosso futuro, já que a humanidade precisa repensar os seus hábitos e a forma como tem tratado o meio ambiente. Nós estamos conversando sobre esse assunto com a Elizabeth Ferreira, que é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e também com a Gislaine Cristina Luiz, que é professora do IESA da UFG. Bom, Elizabeth, em relação às chuvas, nesse ano parece que aqui em Goiás, né, a gente sentiu que as chuvas chegaram um pouco mais tarde, às vezes elas vinham já no final de setembro, outubro, elas começaram a chegar já no final do mês de outubro, parece ter menos chuvas do que a gente via antes também. Isso é confirmado pela meteorologia ou é mais uma impressão? Bom, a impressão é em relação ao atraso, né? Então, realmente a gente está observando. Já é o terceiro ano com atraso de chuva. Desses 3 anos, agora começou no final, como você falou, de outubro, e a gente observa assim que tem essa distribuição irregular. Porque antes os avós, né, os pais, estavam acostumados com aquela chegada de chuva já no final de setembro, a segunda quinzena de outubro. E agora não tem essa característica, né? Pelo menos é o terceiro ano consecutivo. Quando ocorre um ano, o outro não, as pessoas não lembram. Às vezes não, mas o terceiro ano seguido, aí já lembra, né? Está achando que está mudando, tem alguma modificação. E em relação à quantidade, não. Quando a gente faz o somatório anual, esse somatório está dentro da média, daquela média esperada, às vezes dá até um pouco mais do que é o esperado, que é de aqui para Goiânia, considerando Goiânia, de 1.550 milímetros por ano, e atinge esses 1.500, às vezes 1.600, 1.700, mas a distribuição dela, ou seja, o retorno das chuvas está ficando mais demorado. O ano passado nós tivemos também, esse ano tivemos veranico em janeiro, o ano passado foi em janeiro e fevereiro, né? Ou seja, a agricultura sofre também com essas condições e, além de ter o veranico, tivemos também o retorno das chuvas prolongado, né? Prolongado não, foi a partir o ano passado também foi a partir de 20 de outubro. Isso. Ou seja, além dessa condição, ainda teve o veranico, né? Então, há uma queda na questão da agricultura, né? E a gente observa, sim, que essas condições, essas modificações existem, né, na distribuição irregular dessas chuvas, e a gente observa também um outro item, né, em relação à chuva, que é as chuvas, ela vem mais de pancada. Principalmente esse ano a gente vai observar isso, né? Quando tem o fenômeno El Niño atuando, ela intensifica essa questão de chuva de pancada. Então a gente tem aquelas pancadas mais intensas, principalmente no final do dia. E depois, quando vai fazer o somatório dessa chuva, ela vai ficar bem acima da média. Mas o que a gente tinha num ano regular, que se diria, quando tem a neutralidade, ou seja, não tem El Niño nem a Laninha, aí é uma condição normal dentro da média climatológica.
Aí eu tenho aquela chuva que ocorre de manhã, ocorre de tarde, aí o pessoal fala assim, invernou, né? Agora invernou. Mas isso a gente está vendo cada vez menos. A gente está vendo só as ocorrências de chuvas mais de pancada e elas tendem a ficar com essas condições, porque o ano passado também não tivemos El Niño, mas tivemos um atraso das chuvas, tivemos veranico, então qual foi a causa? Aí já é outra causa, né? Já foi um bloqueio atmosférico associado à temperatura do oceano, porque o oceano ele que manda, ele comanda, né, nas nossas condições de chuva. Então ele é muito importante, né, em termos de quantidade de chuva, ou o atraso dessa chuva, ou a chegada mais rápida dessa chuva. Então ele determina sim essas condições. Professora, de que forma que isso vai impactar, não só como a Elizabeth colocou, na agricultura, também nas nossas vidas e em relação à escassez de água? A gente viu aqui em Goiás algumas cidades, como a cidade de Goiás, Senador Canedo numa situação de calamidade pública, sentindo essa falta de água. Isso é possível nos próximos anos? É possível que Goiás enfrente uma situação tão complicada como São Paulo, por exemplo? Com certeza, né? Isso daí é com certeza, porque a Elizabeth estava pontuando e a gente vem observando os dados do próprio IMET, né, que além das chuvas estarem acontecendo, começando mais tarde, existe uma possibilidade, aí depois eu quero que você veja os dados que a gente trabalhou de vocês, de que ela se interrompa mais cedo. Então está se prolongando o período mais seco. Então ela começa mais tarde e termina mais cedo, né? Então a gente tem que dar uma avaliada melhor nos modelos que nós utilizamos para poder trabalhar os dados. Agora, a questão da água, aí é uma faca de dois gumes que a gente trabalha, porque é o seguinte, o que não falta, o que falta seria uma gestão pública para a água, né? A Elizabeth já frisou bastante, nós somos um estado que a nossa economia é pautada na agropecuária. A nossa agricultura é uma agricultura de exportação, então é uma agricultura intensa e extensivamente, né? Então, e produz o ano todo. Então, existe o trabalho com a questão da irrigação, da utilização dessas águas, né? A própria indústria, nós somos um estado que carece de indústria, mas a indústria também, ela utiliza dessa água abastecida. Existem estudos em que coloca que cerca de 70% da água, aproximadamente, é destinado à agropecuária e às indústrias, que o abastecimento urbano e humano ficaria aí com mais ou menos em torno de 30%. Então, às vezes, essa questão da falta da água é atribuída ao clima como responsável. O clima não é responsável. Não é porque as chuvas estão dentro da nossa variabilidade que nós temos, que ela é natural. Nós, enquanto região tropical, nós temos essa sazonalidade climática em que a variação espacial e temporal interanual, ela é muito expressiva. Agora, o que ocorre é a forma como nós estamos recebendo essa água, né, que muitas vezes não está abastecendo os nossos lençóis freáticos, porque daí tem impermeabilização, tem agricultura que acaba selando a superfície, não impermeabiliza, e também temos a questão da gestão das águas. Então, é uma outra questão a se trabalhar com responsabilidade, é a questão da gestão das águas. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas queria agradecer muito obrigada, Elizabeth, pela presença, pelos dados. Eu agradeço, estamos lá apostos, né, precisando de nossas informações, dos nossos dados. O IMET tem disponibilizado no seu site, todo o nosso site lá está preparado para pesquisadores e usuários que precisam dessas informações. Obrigada também, professora, pelas contribuições e pelas avaliações, até mesmo políticas, né? Tá bom, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando e, em público, agradecer ao IMET na presença da Elizabeth, que são parceiros assim fundamentais para que o IESA desenvolva trabalhos na climatologia. Muito obrigada às duas. Bom, e você pode participar dos nossos próximos programas, já que esse está chegando ao fim. Você faz isso pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. É só acessar, mandar sugestões, perguntas, críticas, e você também pode fazer isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você e até terça-feira que vem.